aí! Bem, a reflexão de hoje está inspirada numa aluna que me disse que está se sentindo um pouco sobrecarregada com o excesso de cursos disponibilizados durante a quarentena. Porque como ela ama dança, ela gosta muito, ela está vendo, na verdade, infinitas possibilidades de expandir os conhecimentos dela, mas ela tem algumas limitações, como todos, né? Limitações de tempo, porque às vezes os cursos conflitam ou porque ela não pode. Limitações financeiras, porque não tem como investir em tudo. Limitações físicas, porque não dá pra ficar 12 horas dançando 7 dias por semana, pelo menos não num curto prazo, né? Essa limitação teria que ser expandida aos poucos. E aí eu me lembrei desse livro, do Sean Archer, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Editora Bem Virá. E o Sean Archer é um psicólogo que, vendo uma situação meio caótica em Harvard, onde algumas das pessoas mais bem preparadas do mundo entravam para estudar, só que acabavam se vendo com depressão. Ele trouxe alguns dados de 2004, por exemplo, que 4 em cada 5 alunos tinha depressão pelo menos uma vez por ano e que 50% tinha uma depressão tão profunda que não conseguia fazer atividades simples do dia a dia. O Sean, vendo essa situação, ele resolveu se focar e estudar os alunos que não tinham depressão. O que esses alunos que não tinham depressão faziam de diferente. E depois desses estudos ele escreveu esse livro com alguns princípios, tá? Então o princípio que eu trouxe pra gente comentar essa situação é o princípio número 5, que se chama o Círculo de Zorro. Que é um princípio para expandir, expandir esses limites que a gente tem através de metas pequenas e execuíveis, através do Círculo de Zorro, que é... Bom, ele fala que no primeiro livro do primeiro filme do Zorro, o Zorro, ele tava meio desacreditado, ele tava desestimulado, ele tava triste, ele bebia muito, ele tava pra baixo, porque ele tinha, na verdade, acumulado uma sequência de derrotas, né? E até que ele encontrou uma pessoa, que era um guia, que foi um mestre pra ele, que viu que ele estava naquela situação desesperadora, mas acreditou no potencial dele. E esse mestre levou ele para um recinto, e nesse recinto ele traçou no chão, literalmente traçou no chão, um círculo. E disse para ele, olha, agora tu só vai praticar aqui dentro, em nenhum outro lugar. Quando tu estiver bom aqui, bem, aí a gente vai expandir esse círculo. Então ele traz aqui, o Sean traz uma série de exemplos, né? Pessoas com quartos muito desorganizados, caixas de e-mail lotadas, enfim, várias situações em que a gente sente que as coisas estão fugindo do controle, mas quando a gente tenta retomar o controle, a sensação que a gente tem é meio de ansiedade, paralisia, a gente não sabe por onde começar, então acaba que a gente não começa. Ele fala que isso é uma resposta física, emocional do nosso corpo, similar a uma resposta de se sentir ameaçado por um tigre dente de sabre. Ele fala sobre isso aqui. Então, como contornar isso? Bem, aí as dicas dele são, primeiro, tomar autoconsciência do problema, que é basicamente o que ela fez, né? Ela viu que estava se sentindo assim e ela veio falar comigo e me falou, tô me sentindo assim, talvez ela tenha conversado com outras pessoas. Ele fala que também ajuda a escrever. Então, só de colocar isso em palavras, a gente já diminui um pouco essa sensação corporal. Bem, e aí depois a gente faz como se fosse uma lista, a gente, tomando consciência do problema, a gente tem que tomar consciência do que naquele problema a gente pode controlar, né? Então ela tem uma oferta imensa de cursos, né? Ela pode controlar o quê? A escolha que ela vai fazer, né? Ela pode controlar escolher a partir dos cursos que fecham ou não fecham em horário, dos valores dos cursos, ela pode fazer, organizar o tempo dela, o dinheiro, né? Ela não tem como controlar a situação de que existem cursos além do que ela pode fazer, mas ela pode controlar outros elementos dessa situação. Então, o segundo passo seria perceber o que dentro daquela situação a gente pode controlar. Visto isso, a gente faz o nosso círculo. Então, assim, ela se inscreveu num curso de ritmos, tá? Com uma bailarina que ela adora, que ela tá super afinizada. Então, na minha percepção, parece ter sido uma boa escolha, tá? Então, assim, essa minha aluna, ela é regular, ela frequenta as aulas sempre, ela faz os exercícios propostos. Então, ela
tem já um círculo de alguma maneira onde ela tem um controle, né? Ela quer expandir um pouco esse círculo, então ela se matriculou num curso, tá? Que está dentro das possibilidades financeiras, de tempo e nas possibilidades corporais. Ela expandiu um pouco esse círculo. Então ela delimitou. E depois disso, ela tem que colocar isso em pequenas tarefas que ela possa fazer. Então, provavelmente nesse curso vai ter aulas, então ela tem que tentar manter a regularidade das aulas, ficar em dia, não deixar acumular. Se ela conseguir fazer isso bem, aí tem os exercícios propostos que ela vai ter que fazer. E quando a gente começa a fazer, isso é o que ele diz aqui, né? A gente começa a ganhar confiança de que, na verdade, a gente não tá tão fora do controle da situação assim. Não é que a gente possa controlar a situação, mas a gente pode controlar a nossa resposta na situação, né? Então, ela conseguiu, ela se matriculou num curso. Aí ela vai começar, conforme ela for fazendo esse curso, ela vai começar a ver os resultados do curso. Ela vai ouvir uma música e vai identificar melhor o ritmo. Ela vai botar uma música para dançar e ela vai sentir maior confiança. Ela vai ouvir uma música na minha aula e vai se sentir criativa, de repente. Ela vai lembrar alguma coisa que a outra professora viu e vai pensar, que poderia tal coisa também. Então, isso, ela vai começar a colher os resultados das ações dela. E assim ela vai ganhando mais confiança, mais poder, e daqui a pouco ela vai poder expandir um pouquinho mais o círculo dela. Então essa é a dica dele. Ele diz que pessoas que são muito competitivas têm muita dificuldade de fazer isso, porque na verdade elas não querem ter limites, mas isso na prática e a longo prazo acaba acumulando mais frustração, tá? Tem até um outro livro de Stephen Covey que se chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que ele fala que isso é um princípio, na verdade, né? Que é a produção e a capacidade de produção. Se a gente ignora a nossa capacidade de produção querendo produzir mais, a gente acaba ofendendo um princípio natural da vida e a longo prazo isso é mais prejudicial do que benéfico. Até posso fazer um outro vídeo, mas é que não tem como explicar aqui todo o princípio, né? Enfim, pessoas muito competitivas talvez tenham dificuldade com esse equilíbrio entre produção e capacidade de produção. Mas a dica do Sean, com base nos alunos de Harvard que não têm essa dificuldade de depressão frente ao desafio que é estudar em Harvard, alunos que sempre foram bons e aí chegam lá e todos os alunos são super bons e aí dá uma baixada. É um ambiente desafiador, né? Então, isso que a minha aluna está sentindo é super normal, tem a ver com fazer escolhas, tem a ver com aceitar as próprias limitações e essa dica do Círculo de Zorra é um jeito de tentar contornar essas limitações, né? Estabelecer pequenos passos e aí depois de estabelecer esses passos realmente seguir, porque conforme tu for trilhando o caminho tu vai ir vendo que, nossa, eu estou trilhando o caminho e está dando certo, e aí isso vai te dando mais confiança e aos poucos tu vai poder expandir mais. E mais do que isso, né, tu vai sair daquela situação de desespero para começar a realmente colher resultados benéficos na tua vida, tá bem? Beijos!